consertar o telhado. Há outro grupo de pessoas que também não consigo ver eles a consertar o telhado, são aqueles que ficam maravilhados com os milagres de Jesus, também não consertam o telhado. Porque eles ficam tão entusiasmados com aquilo que viram, que aquilo que querem fazer é sair dali e contar aos outros aquilo que viram, o que presenciaram. E esta coisa de ficar ali agora numa tarefa tão humilde, arranjar um telhado ou consertar um telhado, até para quê? A gente vamos todos embora, já não, nem precisamos dessa casa para nada. Também não estou a ver ali a consertar o telhado, porque é aquele grupo de pessoas que acha que a tarefa de consertar o telhado é menor ou menos importante do que o entusiasmo que eu tenho de contar aquilo que eu vi. A multidão, por exemplo, os presentes, a multidão, também não acredito que ajudaram a consertar o telhado. Porque quando eu olho para a multidão, eu vejo que é uma multidão com pouca generosidade e muita má vontade. Porque porquê é que eles subiram ao telhado? Falem lá comigo. Porque eles não conseguiam chegar lá. Eu consigo imaginar, por exemplo, eles até começaram, não é, a pedir com a licença, ou se calhar empurrar um, empurrar outro. Eu não sei se vocês já estiveram numa multidão, não é? E quando se começa a empurrar e a malta toda mal criada lá, eles tiveram que recuar. Eu consigo ver que se não foram generosos o suficiente para deixar passar 4 amigos com um paralítico e abrir alas para eles poderem ter ao pé de Jesus, tiveram aquela ideia de subir ao telhado, fazer um buraco para chegar lá, também não os vejo com boa vontade para consertar o telhado. Vejo esta gente a pensar assim: quem estragou que arranje. Sexto, não fica claro se estes 4 homens que fizeram o buraco no telhado consertaram. Mas sinceramente eu creio que não. Olhando às vezes para o que se passa nos dias de hoje, quando as pessoas estão na presença de Deus e esta atmosfera espiritual, cheia de espiritualidade, presença de Deus, as pessoas são movidas a fazer coisas, porque estão naquela expectativa do milagre acontecer. E eu até consigo ver estas pessoas estão naquela expectativa do que Deus pode fazer, do que Deus vai fazer, do poder estar na presença de Deus, esta espetacularidade, que aí a gente até sobe o telhado e faz um buraco e coloca lá o homem. Tipo, quando está na expectativa para que o milagre aconteça, nós nos movemos muitas vezes. Mas por vezes, quando a animação passa, quando as luzes se apagam, quando o milagre já aconteceu, já não há expectativa para, às vezes já não temos aquela vontade de ir e fazer alguma coisa, neste caso, tapar o buraco ou consertar o telhado. Porque normalmente nós somos movidos quando estamos na expectativa de, quando tudo isso já acabou, às vezes nós não nos movemos. Então, eu creio 3 possibilidades. Uma delas, que a pessoa que consertou o telhado foi alguém que servia a Jesus por causa de quem ele era e não por causa do que ele fazia. Era alguém, não sei quem, porque a Bíblia não fala. Mas este é o tipo de pessoa que gosta mais da mensagem do que dos milagres. É o tipo de pessoa que gosta mais da palavra do que do pão e do peixe. É o tipo de pessoa que gosta mais daquilo que a palavra de Deus diz do que da emoção. Eu não estou a dizer que ele despreza tudo isso, mas é aquele tipo de pessoa que encontramos de tempos a tempos na igreja. Que não são todos. É aquele tipo de pessoa que é fiel, é aquele tipo de pessoa que é leal, é aquele tipo de pessoa que é confiável, que quando a gritaria acalma ou acaba, quando a animação passa, quando se apagam as luzes, ele está pronto a voltar atrás e a pegar nos pedaços e a fazer aquele trabalho humilde, que ninguém vê.
pequenas tarefas muitas vezes demonstram um grande coração. E a primeira coisa que eu gostaria que pensássemos hoje é que servimos a Deus por quem Ele é e não por aquilo que Ele faz. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é a causa de nós estarmos aqui. Ele é a razão de todas as coisas. Se nós só servimos a Deus por aquilo que Ele faz, só vamos querer fazer algumas coisas que são vistas. Só vamos querer fazer algumas coisas que são entusiasmantes. Só vamos querer fazer algumas coisas que são empolgantes. Mas há muito trabalho que é feito e que precisa de ser feito, que ninguém vê, que não é entusiasmante, que não é empolgante, que é humilde, que é necessário para que Jesus possa pregar a palavra de Deus, neste caso para que nós possamos pregar a palavra de Deus, para que nós possamos orar pelos enfermos, para que nós possamos fazer a obra de Deus. Por isso é que Eclesiastes capítulo 9 verso 10 diz assim: tudo o que te vier à mão para fazer, faz-o. Irmãos, o ministério de Jesus só teve o alcance que teve porque Jesus tinha no seu ministério ou na sua companhia, na sua vida, pessoas que faziam esses trabalhos e que nós precisamos na nossa casa também. Segundo, a pessoa que consertou o telhado era alguém que seguia Jesus sabendo que a cruz vem antes da coroa. Diga ao irmão ao lado: a cruz vem antes da coroa. Essa pessoa conhecia certamente o custo de seguir a Jesus. E o custo não quer dizer custo de dinheiro. Não quer dizer custo de sacrifício no sentido, é um sacrifício aquilo que eu faço. Não. Pelo contrário. É uma alegria. Mas sabemos que seguir a Jesus não é só coisas boas, não é só coisas entusiasmantes, não é só coisas hilariantes, não é só coisas eufóricas. Não, há muitas vezes períodos na nossa vida, e não só, que as coisas não são assim tão entusiasmantes, que as coisas não são assim tão eufóricas. E quando nós sabemos isso, nós não desistimos. Dizemos como o apóstolo Paulo: nada nos separará do amor de Deus. Há muita coisa que às vezes fazemos que nos custa fazer, mas sabemos que estamos a servir o Rei dos Reis, a obedecer ao Senhor dos Senhores. Foi um homem que compreendeu certamente Mateus 16, 25, que diz aquela passagem: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Mas na Bíblia King James atualizada, eu gostaria de ler convosco, que tem ali um acrescento que eu acho muito interessante. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Encontrará a verdadeira vida. O verdadeiro significado do que é viver. É aquele que perder a sua vida. Porque certamente que para muitas pessoas o homem que ficou a consertar o telhado perdeu a vida. Para muitas pessoas o homem ficou a consertar o telhado, não estava a fazer a obra de Deus. Qual é a obra de Deus? Espalhar o Evangelho, falar de Jesus, orar pelos enfermos, curar os leprosos, expulsar os demónios. E a obra de Deus para muitos se resume a isso. Então quando não se faz isso, não estamos a fazer a obra de Deus. Mas ele compreendeu que consertar o telhado também é a obra de Deus. Diga ao irmão lá: também é a obra de Deus. Por último, a pessoa que consertou o telhado, depois da multidão ir embora, com certeza amava o bastante a Jesus para achar que nenhum trabalho
é irrelevante. Nada que fazemos para Deus ou na obra de Deus, diga, irmão, ao lado, é irrelevante. Irmãos, é inquestionável que o reino de Deus avança por meio de pessoas que fazem os trabalhos humildes, mas, desculpem, para um grande Deus. E há muito trabalho a fazer. Paulo, podem vir, se faz favor. A pessoa que é disciplinada o bastante para fazer o que não é empolgante e devoto o suficiente para fazer o que não é enfadonho, com certeza vai encontrar muitos telhados para serem consertados na obra de Deus. Irmãos, eu costumo dizer assim, um dia ouvi um colega meu dizer assim: sair na segunda milha nunca há engarrafamento. Ele onde estava a querer chegar é que, de facto, caminhar a segunda milha com alguém, nunca há muitos a querer fazer. Consertar telhados, e não estamos a falar fisicamente, nunca há engarrafamento. Há sempre espaço para mais um. Porque normalmente o pessoal não quer fazer. Aqueles que consertam os telhados, ou seja, o que eu vou falar é os servos de Deus, concluem as suas tarefas, cumprem as suas responsabilidades, mantêm as suas promessas, levam a cabo os seus compromissos e não deixam um serviço feito pela metade e não desistem quando perdem o incentivo. São confiáveis e dignos de crédito. Por é que o salmista dizia assim, Salmo 12, versículo 1: salva-nos, Senhor, porque faltam-nos homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Então, quando eu dou este título, pensa nestas coisas, é uma pequena meditação. À sexta-feira, de propósito, temos uma semana de trabalho. Não quero ser maçudo, mas ao mesmo tempo ser bem direto e específico. Devemos servir a Deus por causa de quem Ele é e não apenas por aquilo que Ele faz. Não damos o dízimo porque Ele nos abençoa. Então, e se Ele não nos abençoasse? Então já não dávamos. Não, damos porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, todo aquele que neles habita. Damos porque Ele é o Senhor da nossa vida. Damos porque essa é a nossa responsabilidade para suprir a casa de Deus. Sabendo que se tu não deres e eu não der, a casa é de Deus, Deus vai trazer o suprimento. Mas eu não dou por aquilo que Ele me dá. Eu dou porque eu sou-lhe fiel. Nós não perdoamos porque Deus nos vai abençoar. Perdoamos porque Ele nos mandou fazer. Porque Ele é o nosso Senhor. Ele é o teu Senhor. É Ele que governa a tua vida. Vou usar mesmo esta expressão. É Ele que manda na tua vida. Ou és tu? Segunda coisa para pensarmos nestas coisas. A cruz vem sempre antes da coroa. Sim, há momentos que as coisas não são fáceis. Há coisas que fazemos, podemos fazê-lo a chorar. Há coisas que fazemos que a nossa vontade dizia, se calhar eu não quero fazer isto. Mas vamos dizer como Jesus orou lá no jardim do Getsemane: não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. E eu quero, não é me submeter à tua vontade, eu quero abraçar a tua vontade. São duas coisas diferentes. Sabe o que é submeter? Submeter é assim: eu não quero, não tenho que remédio. Não é? Ele é maior que eu, tem mais força que eu. Se eu não faço, sou obrigado a fazer, até eu me submeto. Não quero, ou não queria. É como numa guerra, não é? Nós submetemos a vocês. Pois, se não se meterem, morrem. Até eu me submeto. Mas abraçar é diferente. Eu não escolhi este caminho. Não era por ali que eu ia. Não quero.
mas eu decido abraçar. A partir de agora, esta é a minha escolha. E vamos caminhar juntos. É como uma família. É como na igreja. Se nós fazemos uma reunião, vamos chegar a um consenso e se pede a opinião do A, do B, e a família diz isto, a esposa diz aquilo, um filho diz aquilo outro, o outro sei o quê, o marido diz aquilo, mas depois tem que tomar uma decisão. E o marido então, depois de todas as informações, chegamos todos a uma conclusão e o marido toma uma decisão. Se ele tiver 4 opiniões diferentes, só pode escolher por uma. E os outros decidem assim: vamos abraçar esta vontade. Esta agora, a partir de agora, daqui para a frente, já não é a opinião do A, no B, do C. Não, é a nossa opinião como família. E vamos abraçar esta opinião e vamos caminhar juntos. A partir dali, quem perguntar isto, aquilo, foi ele. Não, é a nossa opinião. Houve tempo para decidir, houve tempo para mostrar a nossa opinião, houve tempo para falar. Agora já está decidido. Vamos juntos. É a minha opinião, é a minha vontade. Eu abraço a vontade de Deus e faço da vontade de Deus. Uso a minha vontade para fazer da vontade de Deus a minha vontade. Então não é jamais eu não posso, é eu não quero. Se eu não fosse crente, eu não posso. Não. Eu não quero. Eu uso a minha vontade para dizer não ao pecado. Eu uso a minha vontade para dizer sim a Deus. Pensa nestas coisas. A última é: nenhum trabalho é irrelevante quando se trata a servir a Deus. Diga ao irmão lá: nenhum trabalho é irrelevante. Sabias que Deus prova os nossos corações? As pessoas podem pensar que é o pastor A, B, C ou D, e até ele pode ser meio malandreco. O patrão até pode ser meio malandreco. Desculpa a expressão. As pessoas até podem estar a fazer as coisas de propósito. Não se preocupe com isso. Custa um bocadinho, claro que sim. Mas lembra-te, acima de qualquer pessoa está o teu Pai, o meu Pai, o nosso Senhor. E Ele prova os nossos corações. Ele vê a nossa atitude nas várias decisões que nós tomamos. Ele vê a nossa atitude nos vários trabalhos que nós tomamos. Ele vê a nossa atitude. Pode não dizer nada, pode parecer que está calado, mas Ele está a ver a tua atitude. E tu és fiel aqui, e tu és fiel ali, e tu és excelente aqui, e tu és íntegro acolá, e tu és fiel. As portas não se abrem por qualquer razão. As portas não se abrem pelos teus bonitos olhos. As portas não se abrem porque tu tens uma cunha aqui ou lá. Isso é o mundo a falar. As portas abrem-se quando Deus decide: eu vou abrir uma porta para o meu filho. Ele tem sido fiel, ele tem sido íntegro, ele tem passado os testes. E aquilo que eu tenho para ele, já o preparei o suficiente para ele chegar lá e tomar posse daquilo que eu tenho para a sua vida. Irmãos, Deus não brinca connosco, mas Deus nos vai ensinando em toda a caminhada. Amém? Vamos ficar de pé.